Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma live da pós-graduação EAD, Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação, na disciplina de Inclusão Digital. Sou a Maria Adelina, vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Sou bacharel em Informática pela UBRA, especialista em Informática Educativa. Fiz mestrado e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática, com ênfase em Tecnologia Assistiva para Deficientes Visuais, pela UBRA também. Sou professora adjunta dos cursos de Computação e Pedagogia da UBRA e professora colaboradora do grupo de pesquisa LEI. E, claro, professora da disciplina de Inclusão da Pós. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos e agradecimentos antes de iniciarmos. Como estamos falando em acessibilidade e inclusão digital, contamos com os nossos intérpretes, a Vanessa e o Vinícius. Obrigada pela disponibilidade e parceria para a nossa live. Agradecemos ao professor Ramon Lumitz, que está conosco, proporcionando o suporte técnico e a transmissão da live. Nosso muito obrigado. Os slides da apresentação serão lidos e comentados para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual ou com outras restrições de visualização. Então, vou iniciar me descrevendo. Tenho cabelos avermelhados, longos e ondulados, levemente encaixados, olhos castanhos claros, uso óculos de cor marrom, pele branca, sorriso largo e um batom claro, com uma blusa preta. Estou no meu escritório, em casa, sentada. Ao fundo, encontram-se algumas prateleiras com livros e bonecos. Na tela, temos o primeiro slide da nossa apresentação. No canto, na parte superior, o logo do live da UBRA. No centro, o tema, acessibilidade e tecnologia assistiva. E na parte inferior, os nomes e os contatos, meu e da professora Marlise. Apresentação feita. Agradeço a presença da minha amiga, professora e eterna orientadora Marlise Geller, por aceitar o convite de compartilhar conosco um pouco de sua experiência e conhecimento na área de acessibilidade e tecnologia assistiva. Passo-lhe a palavra para que se apresente e inicie sua fala. Professora Marlise. Perdão, eu acho que estava com problema de áudio. Ok, então vamos de novo. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Marlise Geller. Vou me descrever brevemente. Eu tenho o cabelo liso e claro, um pouco acima dos ombros, olhos castanhos, pele clara, uso óculos vermelho e preto. Estou vestindo uma blusa de cor vermelha e estou sentada no escritório da minha casa e a parede de fundo é branca e mostra parte de uma peça em madeira que representa a árvore da vida. Atualmente, eu sou professora adjunta da Universidade Luterana do Brasil, atuo no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Tenho mestrado em Educação pela PUC-RS e doutorado em Informática na Educação pela URGS. Atuo também como coordenadora do Laboratório de Estudos de Inclusão, vinculado ao programa de pós-graduação. Eu agradeço imensamente o convite da professora e amiga Maria Adelina para essa conversa sobre acessibilidade e tecnologia assistiva, que considero temáticas importantes e que ainda demandam maior aprofundamento em relação à vida em sociedade. Agradeço também a parceria do professor Ramon Lumitz e dos intérpretes Vinícius e Vanessa.
Então, acho que agora nós vamos dar continuidade à visualização dos slides. E nesse slide nós temos uma imagem representando o globo terrestre, e nós temos dados oriundos de relatórios da Unicef e outros relatórios internacionais, onde mostram que nós temos atualmente mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. E temos 93 milhões de crianças que apresentam também algum tipo de deficiência. Entendo que quando nós nos conscientizamos de que há mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, talvez nós possamos fazer um esforço maior conjunto para um delineamento das bases de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e integradora. Nesse slide que vocês visualizam agora, os dados são oriundos de diversos relatórios internacionais, tendo como fontes também a Unicef, por exemplo, e imagens de representação universal que indicam diferentes deficiências. Nós temos atualmente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas afetadas por alguma forma de cegueira ou deficiência visual. Isso representa 17% da população mundial. 75 milhões de pessoas necessitam de cadeira de rodas, e somente entre 5% a 15% dessas pessoas terão acesso ou têm acesso a esse recurso. Nós temos 200 milhões de pessoas com deficiência intelectual, representando 2,5% da população mundial. Temos 1 milhão e 200 mil pessoas com deficiência que relatam dificuldades para usar transporte público. Temos 466 milhões de pessoas com perda auditiva, ou seja, 6% da população mundial. E somente 10% das pessoas terão acesso à produção de aparelhos auditivos, caso tenham interesse. Pode passar, por favor. Nesse slide, nós temos informações em relação ao censo demográfico. Então, no Brasil, hoje nós temos, a partir do censo de 2010, né, dados do IBGE, que foi o último censo realizado, 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, representando 23,9% da população brasileira. Eu acho que cabe esclarecer que pessoas com deficiência são aquelas pessoas que declaram ter parte ou grande incapacidade de enxergar, ouvir e ou andar, subir escadas, ou então um tipo de deficiência intelectual ou mental. E ainda na perspectiva de dados numéricos, o Educacenso do INEP de 2019 aponta que hoje nós temos 1 milhão e 300 mil matrículas de alunos público-alvo da educação especial, sendo 70,9% dessas matrículas concentradas no ensino fundamental. Esse slide agora apresenta uma tabela com o número de matrículas da educação especial, e aí nós temos aqui um total, né, em relação a esse 1 milhão e 300, dividido em escolas inclusivas e escolas exclusivas na classificação do Educacenso, do INEP. E esse cenário, ele é bastante revelador em relação às questões da deficiência, né? Então, a gente tem ali dados referentes à cegueira, à baixa visão, à surdez, à deficiência auditiva, entre outras, e que são importantes para nós, professores, de serem considerados para que a gente possa, de fato, visar, e não só visar, mas ter ações que nos levem a uma educação mais inclusiva. E aí nós chegamos a um decreto, o Decreto-Lei número 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
que traz a questão da acessibilidade, conceituando a acessibilidade como condições e possibilidades de alcance para utilização com segurança e autonomia de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços mobiliários e equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência possível e dando ao cidadão deficiente ou àqueles com dificuldade de locomoção o direito de ir e vir a todos os lugares que necessitar, seja no trabalho, estudo ou lazer, o que o ajudará e levará à reinserção na sociedade. E aí nós temos, a partir desse decreto de 2014, uma lei, a lei número 13.146 de 2015, que traz especificamente questões sobre acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras e adaptações. Nessa lei, então, que envolve não só acessibilidade, e como nós falaremos mais especificamente hoje sobre acessibilidade e tecnologias assistivas, eu quero destacar rapidamente o termo desenho universal. Desenho universal é usado para o projeto de produtos, serviços e ambientes que possam ser usados por todos, ou seja, o princípio fundamental do desenho universal é permitir que o uso dos produtos, serviços e ambientes ocorra da maneira mais independente e natural possível, no maior número de situações e sem a necessidade de adaptação ou de modificação. Para tanto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, elabora parâmetros técnicos de acessibilidade segundo preceitos do desenho universal, que envolvem aspectos como a utilização equitativa, a flexibilidade de utilização, a informação perceptível, a tolerância ao erro, o mínimo esforço físico, entre outros itens. E ainda, em relação ao conceito de barreiras, entende-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, limitando seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, ao acesso à informação. Como exemplo, podemos citar as barreiras arquitetônicas, como uma rampa de acesso inexistente ou inadequada para um cadeirante. Também podemos citar barreiras tecnológicas, que tem a ver com a disciplina de inclusão digital, que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Já as adaptações vão envolver, então, ainda naquele slide anterior, vão envolver modificações e ajustes necessários e adequados a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Todas essas ponderações eu entendo que poderiam ser um assunto para uma outra live, né? Então, como foco nessa perspectiva da acessibilidade, a gente tem, então, a questão da acessibilidade arquitetônica, que seria basicamente a eliminação de barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, em outros espaços urbanos, e meios de transporte, que eu considero um aspecto extremamente importante. Nós temos a questão da acessibilidade comunicacional, que seria a eliminação de barreiras na comunicação interpessoal, oral, língua de sinais, na comunicação escrita, seja por meio de jornais, revistas, incluindo textos em braille, e uso de recursos digitais na perspectiva da acessibilidade digital. Teríamos também a menção à acessibilidade metodológica, que é a eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de estudo. Então, tem a ver com a perspectiva escolar. A eliminação de barreiras em relação ao trabalho, então a perspectiva profissional, e de ação comunitária, né, numa perspectiva social, cultural, artística.
e também a acessibilidade metodológica numa perspectiva de educação familiar. Temos ainda a acessibilidade instrumental, que seria a eliminação de barreiras para acesso e manuseio de instrumentos, utensílios e ferramentas, tanto na perspectiva de estudo, quanto de trabalho, de lazer e de recreação. Ainda temos uma acessibilidade programática, que seria a eliminação de barreiras invisíveis, entre aspas, né? Que são aquelas barreiras embutidas em políticas públicas, em leis, decretos, portarias, em normas e regulamentos. E temos uma perspectiva da acessibilidade atitudinal, que é fundamental para a vida em sociedade, que seria a eliminação de preconceitos, de estigmas, de estereótipos e a discriminação de pessoas em geral. Nesse slide, nós temos imagens de representação universal de acessibilidade, e aqui nós temos, então, uma das imagens que representa um cadeirante em frente a uma escada, né, com uma fala que é extremamente verdadeira, que sem acessibilidade não há inclusão. Nós temos uma outra imagem que faz referência à acessibilidade à web, com um teclado de computador, e essa perspectiva a professora Maria Adelina vai falar para nós daqui a pouquinho, e uma outra imagem que mostra a indicação de reserva de vagas especiais em um estacionamento. Então, aqui a gente tem alguns dos aspectos ligados a acessibilidade que eu mencionei anteriormente. Já nesse slide, nós temos uma imagem representando uma engrenagem que destaca aspectos fundamentais para a acessibilidade, como, por exemplo, a audiodescrição ou a descrição visual, que é entendida como uma ferramenta que pode ser utilizada para tornar acessível não só produtos audiovisuais, peças, espetáculos de dança, por exemplo, mas também palestras e exposições. Dentro ainda dessa engrenagem, nós temos a legendagem descritiva. Essa legendagem, ela vai indicar ruídos importantes para a narrativa, como, por exemplo, a buzina de um carro, um telefone tocando, uma porta fechando. E ainda nessa perspectiva da engrenagem, nós temos um outro aspecto fundamental da acessibilidade, que é a interpretação para Libras, que funciona na prática com a sobreposição de imagem, normalmente incluída no canto direito da tela, no canto de baixo direito da tela, em que o intérprete traduz o conteúdo falado para Libras. E hoje nós temos o exemplo aqui com o apoio do Vinícius e da Vanessa, né, nos ajudando. E eu ainda quero destacar, quero salientar sobre aspectos acessíveis, como, por exemplo, o Museu do Amanhã, que tem acessibilidade como premissa, dispondo de pisos e maquetes táteis, rampas, cadeira de rodas, elevadores, banheiros adaptados e sinalização universal. E esse museu ele ainda apresenta uma agenda de atividades para pessoas com deficiências e suas famílias. Nessa perspectiva ainda, eu considero importante falar sobre o cinema acessível, pois temos a Lei 14.009/2, indicando que, em 1º de janeiro de 2021, como prazo para que as salas de cinemas brasileiras ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva, como audiodescrição e legendagem descritiva. Temos exemplos, sessões realizadas para autistas, com adaptações em relação ao som e à luminosidade das salas. E um exemplo bem peculiar de um cinema em Curitiba, que oferta, na compra do ingresso, um equipamento para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Para clientes com a deficiência visual, o equipamento vem com um fone de ouvido que narra tanto a fala quanto as expressões e cenários em tempo real, junto com um aparelho que regula o volume.
E para os clientes com deficiência auditiva, o cinema fornece uma pequena tela que é encaixada ao porta-copos da poltrona. Nesse equipamento, o espectador tem acesso ao intérprete de Libras e à legenda. Bom, ainda nesse slide, nós temos, então, novamente, agora voltando especificamente às questões de acessibilidade nessa perspectiva da lei. Então, pode mudar, por favor. Nós temos, então, a regulamentação no Brasil da portaria número 142, em 2006. Nós temos o CAT, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, que estabeleceu 11 categorias em relação às tecnologias assistivas. E esse comitê ele foi composto por um grupo de especialistas brasileiros e representantes de órgãos governamentais à época. E eu vou falar um pouquinho agora para vocês dessa perspectiva das tecnologias assistivas, né? E nesse slide nós temos uma tabela com a indicação de 12 categorias. Bom, no slide anterior eu falei em 11 e agora eu falo em 12. Por quê? Porque nessa nova classificação, saindo da categoria auxílio e mobilidade, nós hoje temos a 12ª categoria, que é esporte e lazer, em função de ações como as das Paralimpíadas e de pesquisas desenvolvidas na época. Nós temos, então, em relação às 12 categorias, o auxílio para a vida diária e prática, temos recursos de acessibilidade ao computador, projetos arquitetônicos para acessibilidade, adequação postural, auxílios para a qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação à pessoa com baixa visão ou cega. Temos mobilidade em veículos, temos a comunicação aumentativa e alternativa, temos sistemas de controle de ambientes, temos uma categoria ligada à órtese e próteses, outra categoria a auxílios à mobilidade, temos uma categoria referente a auxílios para pessoas com surdez ou déficit auditivo, e aí, como mencionei, temos a categoria esporte e lazer. Todas essas categorias são extremamente importantes, mas nós vamos focar mais especificamente nas que estão relacionadas a questões do ensino, né, a questões da educação. Então, eu agora passo a palavra para minha colega, a professora Maria Adelina, que irá apresentar algumas dessas tecnologias para exemplificar melhor na prática os aspectos da acessibilidade. Então, assim como a professora Marlise falou, né, nós vamos dar um aspecto mais intensificamente às questões do que nós utilizamos no dia a dia na escola também, né, nas nossas práticas educativas. Mas antes de começar isso, é importante nós termos alguns conceitos. Então, nesse slide, nós temos 3 setas, sendo que as saídas para essas 3 setas, né, saem da tecnologia assistiva e descrevendo 3 modos de utilização e recursos que muitas vezes elas ficam, as pessoas não sabem qual é realmente o seu significado. Então, uma tecnologia assistiva, ela é um recurso para o usuário, a nossa primeira seta que vai para cima, sendo que sem ele não é possível realizar algumas atividades, como, por exemplo, um cego trabalhar no computador, né? Acessibilidade no computador. Então, os recursos ATA, ela vem ao encontro de ser um recurso para o usuário, que sem esse recurso, ele não teria a sua autonomia. Já para o lado direito, nós temos o recurso do profissional, que aí nós temos ao cargo dos fisioterapeutas e dos terapeutas para reabilitação. Então, uma órtese, ela
pode, por um tempo, né, solucionar um problema. Ela é uma TA, está na categoria, sim, a postural também, mas ela é utilizada com o recurso do profissional. Tá? E, por fim, nós temos um recurso educacional, que diz respeito aos softwares e equipamentos, né, desenvolvidos especialmente para suprir algumas restrições. Por exemplo, restrição visual, o software tem que falar, né? Restrição auditiva, nós temos que ter alguma maneira de legendar ou ter um intérprete. Então, isso é um recurso educacional que é da TA. Mas, por outro lado, o que muitos têm alguma dificuldade de entendimento é que, por exemplo, se um jogo educacional, um jogo qualquer, né, se não foi feito para suprir nenhuma carência, né, nenhuma deficiência, nenhuma restrição, for utilizado por um cadeirante que tem os membros superiores, né, tem mobilidade nos membros superiores, ele não é uma TA, ele é um software educacional. Então, isso é muito importante nós termos noção, né? O que é um software educacional e o que é um software feito para TA, que é o que nós vamos apresentar agora. A partir desse slide, nós não temos as categorias, não estamos categorizando. Nós fizemos a primeira, né, a questão da acessibilidade no computador, e depois nós passamos para os recursos. Então, nesse slide, nós temos os leitores de tela. Eles estão apresentados com seus ícones, os seus links, tá? E algumas informações que agora eu vou passar para vocês. Primeira coisa, o que é um leitor de tela, né? O leitor de tela é um software que fala o que está disposto na tela para o usuário, sendo ele textos, botões, ícones, legendas, entre outros. Enfim, o que estiver na tela. Só que é importante salientar que, para uma acessibilidade na web, as páginas têm que ser já desenvolvidas com acessibilidade. Então, nós temos a W3C, que tem a regulamentação, né, tem as diretivas de como desenvolver essas páginas com acessibilidade, e o EMEG, que é do governo federal. Tá? Vamos ver um pouquinho mais adiante algumas coisas. Então, os dois primeiros leitores de telas que nós temos, o Virtual Vision e o JAWS, são softwares proprietários, né? Ou seja, são pagos, devem ser comprados. O Virtual Vision, ele é distribuído gratuitamente para os cegos. É só comprovar que é um deficiente visual e ele é distribuído. E também podemos ter, né, uma cópia de demonstração, demo, por 30 dias. O JAWS também nos disponibiliza isso para testagem. Então, 30 dias nós podemos utilizar. O segundo, nós temos o DOSVox. O DOSVox é um sistema para o Windows, ele é gratuito, foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e além de ser um leitor de tela, ele possui algumas funcionalidades, por isso que ele é chamado de sistema. Ele tem editores de texto, planilhas, jogos, entre outros, já tudo no mesmo pacote, no mesmo sistema. O NVDA, né, o nosso terceiro leitor de tela, ele tem um diferencial dos demais. Além de ser gratuito, né, ele não requer instalação na máquina, pode ser utilizado por uma mídia externa, como, por exemplo, uma pendrive. Então, o que acontece? Um cego vai utilizar o meu computador, por exemplo, que não tem um leitor de tela, ele pode ter o NVDA, na pendrive dele, ele pluga e pronto. O meu computador está com acessibilidade sem eu instalar nada e gratuitamente. O Orca, né, o nosso último ali da parte esquerda, ele é um projeto da comunidade Linux, tá? Então ele é gratuito de código aberto. Então, quem trabalha com Linux pode utilizar também um leitor de tela, que é o Orca, e pode também compartilhar, né, com a comunidade. Os outros dois, o Talking Droid e o VoiceOver, eles são leitores para celulares. Sim, os nossos celulares, tanto Androids como iOS, eles já possuem
um sistema nativo de leitura de tela. Só precisa ser acessado lá no menu de acessibilidade. E tudo que tem na tela também será falado. Então, nós temos acessibilidade, leitores de tela para computadores e também para os celulares. Junto com os celulares, nós temos os tablets, né? Outro recurso de acessibilidade que nós temos nas páginas é o recurso do alto contraste. Então, aqui no nosso slide, nós temos duas figuras. A primeira figura é a cópia de um site do INSS, que ele está em azul, cinza e branco, que é o padrão. E aí, acionando o alto contraste, nós passamos para o fundo preto e as letras brancas e amarelas. Tá? Por quê? Porque isso ele dá um contraste e é melhor de se visualizar. Porém, existem algumas pessoas com baixa visão que preferem o contrário, colocar a tela branca e a fonte preta. Então, isso vai depender de como a pessoa está acostumada. Mas as páginas, principalmente as páginas do governo federal, elas possuem essa acessibilidade. Outro acesso que nós temos, tá? Também essa aqui foi tirada da página do INSS, então nosso slide ele tem uma cópia do que o portal apresenta, e ele apresenta todas as teclas de navegação pelo teclado. Por quê? Porque um cego não utiliza um mouse, né? Ele não tem a habilidade, a visualização de onde está a seta do mouse, então ele tem que trabalhar com as teclas de atalho. E trabalhando com as teclas de atalho, ele precisa saber que teclas são essas. Então, nas páginas é disponibilizado em modo texto todos os recursos de acessibilidade. Então, ou seja, as teclas de atalho. Nesse slide, nós temos aplicativos de tradução para Libras. Então, no slide temos dois aplicativos, o VLibras e o HandTalk. Tá? É importante salientar, né, que a primeira língua de um surdo é a Libras. Portanto, é necessário uma tradução do que está escrito. Tá? Então, o VLibras é um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, gratuito, que traduz conteúdos digitais, texto, áudio e vídeo para Libras. Nós colocamos ali o site, né, do velibras.gov.br, onde ele pode ser feito download. E ele também tem, as páginas têm um plugin, nós já vamos demonstrar, que ele faz diretamente a leitura, né, a tradução. E também pode ser instalado no computador. O segundo, nós temos o HandTalk. Ele já foi premiado mundialmente, né? E ele possibilita a tradução para Libras. Também deixamos ali o link, tá? handtalk.me/br. Só que esse aplicativo ele é proprietário. O que isso significa? Ele deve ser pago. Também é disponibilizado uma versão de demonstração por 30 dias. E agora eu vou fazer uma pequena demonstração do VLibras. Então, eu vou descompartilhar a minha tela com vocês e vou compartilhar uma outra tela que vai ser diretamente a tela que nós vamos trabalhar com o laboratório, um site que é o Laboratório de Estudos de Inclusão. Já está aparecendo a tela? Eu não visualizo ainda, Adelina. Deixa eu... Visualizando? Abri. Ok. Sim. Gente, você sabe, essa questão de tecnologia, né? Então, aqui nós estamos na página, escolhemos a página do LEI, Laboratório de Estudos de Inclusão, no qual eu e a professora Marlise fazemos parte, para demonstrar para vocês que sempre as páginas com acessibilidade, né,
além de ela ter vários critérios, vocês podem olhar que ela é uma página clean, limpa, né? Ela tem mais modo texto, né? Para a pessoa com deficiência poder escutar o que está, deficiência visual, escutar o que está sendo falado. E aqui ao lado nós temos as duas mãozinhas, que seria o Velibras. Então, clicando nele, nós temos o Velibras, vai abrir, e aí nós podemos escolher entre o menino ou a menina, tá? E aí, como é que ele funciona? Eu marco o que eu preciso e peço para ela fazer a tradução. Então, se eu marcar todo aqui esse parágrafo, né, ela vai fazer a tradução para nós. E aqui eu também posso, né, eu sou mais rapidinha, eu posso aumentar também a velocidade que ela está apresentando, ou seja, o que ela está fazendo, né? Ela está pegando o texto e passando para Libras, tá? Então, sempre que vocês visualizarem aquela mão, aquelas duas mãozinhas, pode ser acionado o Velibras. E aí é marcar o texto que ele vai ser falado, ou melhor, traduzido. Voltou para a apresentação? Me dei um help? Ainda não. Tá agora saiu do site, ainda não voltou para a apresentação. Ainda não? Não. Então, deixa eu recompartilhar. Estava abrindo e parou. Oh. É para gente, é para nos pôr à prova, né? Uhum. Tenta de novo. Tá. Não, Adelina, voltou para o site. Eu acho que tu tens que fechar. Agora sim. Tá, mas está aparecendo voltou o para modo a apresentação. apresentação? Sim, tá certinho. Tá, então tá, viu? Aí isso acontece. Bom, gente, nós temos também, né, acessibilidade no Windows, tá? A acessibilidade no Windows, o que nós... então, o nosso slide, ele tem... eu vou passar um vídeo para vocês, apresentando, e já vou falar que ele está com o som baixo. Ele tem, o professor Ramon está colocando ali o link de onde vocês podem acessar, também vou deixar na apresentação aqui, também tem. Uma acessibilidade nativa do Windows, né? Nós temos uma função chamada narrador. Tá? O que ele faz? Ela é nativa do Windows, né? E ela lê em voz alta textos, ícones, legendas e demais informações na tela do computador. Então, ela também é um leitor de tela. Eu vou colocar aqui, o vídeo vai iniciar. E o que eu vou ir narrando, porque ele está com o som baixo. Então, aqui eu apresentei, setando o narrador, e agora ele vai começar a fazer a leitura. Então, aonde vocês estão visualizando o retângulo azul, ele está falando. Então, ele fala exatamente aquilo que está escrito. E nós temos mais de 4 vozes. Esta aqui é a voz da Maria. Na zona urbana como na rural, pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ainda, continuando com a acessibilidade do Windows, nós temos uma função que se chama lupa. Essa função lupa, ela amplia os textos, tudo, na verdade, tudo que tem na tela. Tá? Então, o nosso slide é composto por um vídeo que vai apresentar agora a lupa. Então, vocês podem visualizar ali, né, que ele está, aonde se passa, eles têm um aumento. Eu coloquei em 250%. Então, olhem que
é um aumento grande, ele vai até 400. E o bom, gente, que essas acessibilidades todas têm teclas de atalho, então decorando essas teclas é bem tranquilo. Bom, continuando ainda na questão do Windows, né, que é o sistema operacional que nós mais utilizamos, nós temos uma acessibilidade do Word, que é a função ditar. Então, dentro do Microsoft Word, né, com auxílio de um microfone, é possível falar o texto e o editor se encarrega de escrever o conteúdo. Então, aqui nós temos uma imagem, que é a imagem do editor, e nós temos a função ditar. Ao clicar na função ditar, o que vai acontecer? O que vocês estiverem falando, ele vai ser escrito, inclusive a pontuação. Tá? Em função do horário, que já está bem adiantado, nós não vamos apresentar isso, tá? Mas fica uma dica para vocês, né? E trabalho de casa de clicar ali no ditar e ditar alguma coisa. Se vocês disserem nova linha, ele vai digitar nova linha e depois vai apagar isso e vai ir para a linha de baixo. Tá? Bom, ainda na questão de acessibilidade para impressão, né? Nós temos aqui o slide com duas imagens. O primeiro é do Braille Fácil. Então, o Braille Fácil é um editor Braille, que foi uma parceria entre o Instituto Benjamin Constant e a Universidade do Rio de Janeiro, e ele faz os textos em Braille. Qual é a diferença dos demais editores? É que ele tem uma visualização do que vai aparecer lá em Braille, como vai aparecer. Então, vocês podem visualizar. Então, nós temos duas imagens, né? Tem deficiência visual e educação matemática, implementação de tecnologia assistiva, escrita em tinta, e abaixo nós temos ela em Braille. Bom, passando para a comunicação aumentativa e alternativa, que ainda é uma parte, né, de acessibilidade, nós apresentamos aqui o papagaio amigo. Então, no slide, nós temos uma tela, nós temos a imagem da tela do aplicativo e também aonde ele pode ser baixado. Ele está disponível na Play Store, né, ele é para Android, e foi um trabalho de conclusão do curso de Ciência da Computação do aluno Jairo Francesco Silva, tá? E foi orientado por mim, né? Ele tem como objetivo facilitar a comunicação, e ele foi idealizado para pessoas com um transtorno do espectro autista, porém ele pode ser utilizado, né, para os demais. Então, nesse slide, nós temos duas imagens demonstrando demonstrando algumas funcionalidades. Seu grande diferencial é que todas as imagens podem ser importadas para o app, dessa forma sendo possível personalizar para cada usuário. Eu modifiquei o ícone, né? Então tem o ícone ali pessoas, eu coloquei uma foto minha. Eu já coloquei uma categoria como se fosse minha. E ao lado, a figura ao lado, então ela tem a categoria, né, das pessoas. Então tem o papai, tem um amigo e tem eu, que seria a minha imagem. Eu também personalizei e coloquei o meu avatar. Tá? Então, a grande motivação, né, é a inserção de figuras próprias e a proximidade com a realidade do usuário, né? Além das categorias apresentadas, né, podem ser criadas outras. Então, pode ser personalizado. Nessa mesma perspectiva, nós temos a prancha fácil, tá? Que também foi feita lá pela Universidade do Rio de Janeiro, e ela tem, no nosso slide, então, aparece a imagem da primeira imagem dela, né? Então, da prancha fácil. Nesse slide, nós temos 3 imagens, né, com aplicações da prancha. A primeira envolvendo pessoas, assim como o papagaio amigo é possível personalizar. Eu não personalizei essa, eu deixei na íntegra, né, como já estava ali, tá?
Então, as ações, a segunda imagem fala sobre ações, e essas ações tem comer, né, beber, dormir, e dessas ações nós podemos ter uma nova categorização, que é comida, né? Então, comer, que é a nossa terceira imagem, que nós temos ali arroz e feijão, carnes, saladas, tá? E o importante é que esse software, os dois, né, tanto o Papagaio Amigo quanto a Prancha Fácil, eles são softwares livres, ou seja, eles são gratuitos, né? Podem ser baixados e utilizados sem nenhum custo. Falando nisso, né, esses dois exemplos que nós trouxemos, né, para apresentar, referem-se a softwares oriundos de pesquisas, né, e gratuitos. Mas no mercado nós encontramos as pranchas de comunicação com valores que vão de 100 a 250 reais para as impressas, né, aquelas que já vêm prontas, né, e de 1.500 a 2.500 as digitais. Mas isso, o valor depende, ele pode aumentar de acordo com a quantidade de imagens possíveis. E a grande maioria não permite que nós inserimos as nossas imagens. Então, fica com as imagens compradas. Ainda como uma informação para vocês, né, nós trazemos que está sendo comercializado um tablet de comunicação. Né? Ele é uma espécie de prancha digital no formato de um tablet, tendo todas as funcionalidades nos botões externos, né? Então, nas laterais, ele tem as suas funcionalidades para facilitar o uso. Ele está em torno de 10 mil reais, né? Está sendo comercializado nesse valor. E agora, então, eu passo novamente para a professora Marlise. Ok. Bom, nós, nessa perspectiva, então, das tecnologias assistivas e da acessibilidade, a gente considera importante, nesse momento, trazer alguns exemplos de acessibilidade ao computador, né? Então, nós temos aqui nesse slide 4 imagens, 2 referentes a mouses adaptados, principalmente para pessoas com problema de motricidade, né, por exemplo, paralisia cerebral, né, que pode ter necessidade de adaptação de um mouse. Nós temos ali também um recurso que eu acho extremamente importante, já usei várias vezes, que é o teclado Colmeia. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem ali uma placa de acrílico. Essa placa ela é sobreposta ao teclado usual, e com uma ponteira, que é aquela última imagenzinha ali, mostra, né, uma criança manipulando com essa ponteira na mão em azul, ela consegue fazer a seleção das teclas mais especificamente sem tocar em outras teclas que poderiam, então, ocasionar um erro de digitação. Então, esses são recursos bastante interessantes, importantes, algumas vezes não tão acessíveis em termos de preço, mas, por exemplo, o teclado Colmeia, eu já construí, já fiz com um grupo de pesquisa, usando papelão, né, um papelão mais firme, e nós recortamos as teclinhas em que o aluno precisaria usar mais, e funcionou muito bem. Então, a gente também queria trazer hoje essa ideia de que muitas vezes nós, como professores, podemos adaptar esse material, né? Podemos tornar esses materiais acessíveis, não só em termos de acessibilidade do que a gente está discutindo aqui, mas de custos também. Por favor, pode. Aqui a gente tem um outro slide com exemplos de auxílios para a vida diária e prática. Então, a gente tem ali 2 exemplos de lupas. Estão vendo que uma das lupas ela tem uma luminosidade, ela tem uma luzinha, né? Outra é uma lupa digital. Então, existem esses recursos. E os próximos ali são um conjunto de 6 imagens mostrando a adaptação, por exemplo, para uma adaptação para pegar o lápis. Vocês percebem na imagem de baixo e no meio que é um rolinho, aqueles rolinhos de tinta, e ali tem um tubo de cola, tem alguns recursos que vão possibilitar a pessoa que tem dificuldade motora em segurar, né, com mais destreza o material. Então, esses são recursos que normalmente vão estar, alguns deles disponíveis num AEE, por exemplo, numa escola, e outros que podem ser pensados e construídos
pelo próprio professor para atender com mais qualidade o aluno. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um óculos sonar, uma tecnologia assistiva, um óculos sonar, também um resultado de um trabalho de conclusão de curso, desenvolvido pela... esse trabalho foi desenvolvido por um orientando da Maria Adelina, né, e é um protótipo de baixo custo para deficientes visuais. Tá? E aqui, então, a gente tem... esse é um projeto que a gente apresentou, inclusive, em Brasília, num evento em Brasília do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela foi validada por alunos cegos, por 2 crianças cegas, e também por 2 cegos adultos, né? E ele, eu não lembro, Adelina, ele faz uma vibração, eu não me lembro qual é a distância, 1 metro, 1,5 metros? Isso, de 1 metro até 2,5 metros. Aí vai intensificando quando chega. É isso, ele vai vibrando e à medida que a pessoa vai se aproximando, ele aumenta a vibração. E aqui nós temos, então, dentro da categoria de acessibilidade arquitetônica, né, projetos arquitetônicos para acessibilidade que são fundamentais em qualquer espaço, mas em especial numa escola. A gente destaca, então, a ideia, os pisos táteis. A questão da maquete, aqui nesse slide nós temos 4 imagens. Uma das imagens é a imagem de uma maquete, que é um recurso considerado bastante importante para dar conta da acessibilidade. Um aluno cego, quando ele entra numa escola ou num espaço novo, ter acesso a essa maquete vai permitir que ele se localize e que ele se sinta mais confortável em relação ao espaço físico que ele está vivenciando. E ali nós temos também, dentro de uma escola, uma atividade de mobilidade, né? Com uma criança que, na época, tinha baixa visão, mas ele se tornaria cego. E embora nós estejamos, né, falando numa perspectiva da disciplina de inclusão digital, nós consideramos também importante destacar alguns recursos acessíveis para a escola, né, que são recursos que normalmente estão presentes dentro da escola e que às vezes por falta de tempo, enfim, a gente acaba não conhecendo muito. Então hoje há muitos jogos, eu indico ali o cubo mágico, um dominó com relevo, né, com texturas. Essa cadeira bicicleta eu acho uma ideia sensacional e não é uma alternativa cara, né? Ela foi pensada especificamente para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas ela pode servir para inúmeras outras crianças e pessoas, né, e adultos, assim. Eu acho a ideia muito interessante. A gente tem hoje muitos mapas em atlas em braille ou em relevo, e eu queria destacar um livro, os livros adaptados, em especial esse, que foi editado pela editora da Ubra, né, o Cinderela Surda, e dessa coleção, dessa coletânea, existem outros. Então, acho que esse tipo de recurso, ele é importante de ser discutido, de ser levado para dentro da escola, para constituir melhor o sentimento de pertence, né, dos nossos alunos de inclusão. Aqui a gente ainda tem outros recursos, a reglete punção, que é são recursos usados por deficientes visuais, e eu queria ainda destacar as calculadoras, né? Hoje nós temos a calculadora falante e a calculadora ampliada, ali vocês veem 2 crianças manipulando essas calculadoras. Então, nesse slide a gente tem 3 imagens, 2 das crianças manipulando as calculadoras. Vocês percebem que na primeira imagem é uma criança com baixa visão, então ela se aproxima bastante da calculadora ampliada, e a segunda imagem é um aluno manipulando a calculadora falante. E eu quero só destacar que esses são recursos que estão disponíveis no AEE das escolas que têm atendimento para deficientes visuais.
Outros recursos aqui, nesse slide a gente tem 5 figuras, e essas figuras representam, então, recursos. 2 delas em relação ao caderno guia, que serve para um estudante com baixa visão. Esse exemplo aqui foi confeccionado com cartolina preta, né, destacando, com cartolina branca, e aí tem um destaque, né, com as linhas pretas para que a visualização se torne mais acessível para quem tem baixa visão. Abaixo nós temos 2 imagens indicando os delimitadores, que são, aqui vocês veem que na realidade foi feita na pesquisa, se não me falha a memória, na pesquisa de doutorado da Maria Adelina, são tampas na realidade, né? E elas servem para que as crianças tenham um conjunto de objetos que estão sendo manipulados em determinada atividade, todos no mesmo local, restritos naquele espaço, o que vai facilitar bastante a manipulação dos objetos. E, por fim, nós temos um ábaco, uma imagem de um material adaptado, que é um ábaco tátil, né? Então, quando está trabalhando com os números, né, ali naqueles primeiros momentos da construção do conceito do número, então a gente tem o numeral e tem também a representação desse número de forma tátil. E, por fim, mas não menos importante, né, a categoria, então, a 12ª categoria, referente a esporte e lazer. Aqui a gente vê 3 imagens, a primeira delas, uma cadeira de rodas adaptada para o basquete. A segunda imagem, o goalball, que é com o Ronaldinho, com o Ricardinho, né, que é considerado o melhor jogador de goalball do Brasil. E nós temos a terceira imagem, que é uma cadeira de rodas adaptada para um banho de mar. Essa categoria, ela toma uma força, ela adquire uma força muito grande com as Paralimpíadas, e a gente tem percebido também muitas pesquisas nessa área, muito desenvolvimento de materiais, são materiais bastante importantes, materiais caros, muitas vezes, né, mas para promover esses espaços de esporte e lazer. Bom, e aí nessa perspectiva, já nos aproximando do finalzinho, né, da tecnologia assistiva, eu acho que é importante a gente sair hoje com um conceito muito claro, né, em relação à tecnologia assistiva. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, torna o nosso dia a dia mais fácil. Mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia vai tornar as coisas possíveis. Então, esse é um conceito da Rabadal, e ele é extremamente importante. Eu e a Maria Adelina concordamos muito com essa ideia, e por isso nós continuamos trabalhando e pesquisando com as tecnologias assistivas. Nessa perspectiva ainda, eu queria destacar, dentro da educação inclusiva de qualidade, né, a necessidade da acessibilidade nas escolas, do uso e do conhecimento das tecnologias assistivas, de materiais de aprendizagem disponíveis em formatos acessíveis, e no investimento na formação de professores, né? Esses são aspectos dos quais nós não teremos uma educação inclusiva de qualidade se, em especial, esses 4 aspectos não forem considerados. Também destacar que, na maioria dos países em desenvolvimento, de 5% a 15% apenas das necessidades de tecnologia assistiva são atendidas. Então, é um nível ainda muito baixo, um grau muito baixo de atendimento. E a tecnologia assistiva vai auxiliar as pessoas com deficiência a ter mais mobilidade, a comunicar-se com mais eficácia, a ver e ouvir melhor e participar das atividades em sociedade. E aí a gente se aproxima mesmo do final, né, trazendo uma frase que para nós é muito importante, ela tem um impacto grande, que é: não basta incluir, é preciso integrar.
Nós entendemos que o ato de integrar contempla a garantia de igualdade de oportunidades entre todas as pessoas. Há necessidade de uma educação para a acessibilidade, para a diversidade, onde possamos aprender uns com os outros, considerando especialmente as falas das próprias pessoas com deficiência, das suas famílias e das instituições de apoio a essas pessoas. Nesse sentido, eu resgato a frase: nada sobre mim sem mim. O protagonismo é fundamental para que possamos legitimar não só a ação de incluir, mas também a de integrar, ensinando, aprendendo e construindo juntos os caminhos para que possamos evoluir como sociedade. Então, concluímos, sem esgotar as temáticas abordadas e cientes de que haveria outros pontos de destaque que mereciam ser tratados também. Mas temos a restrição do tempo, né? Já nos passamos bastante, né, Adelina? Sim. E, de qualquer forma, seguimos à disposição para futuras interlocuções. Obrigada. Bom, agradeço imensamente a professora Marlise, né, por estar compartilhando conosco todas essas informações. Tá? Gostaria de, a partir dessa fala, deixar claro que uma inclusão digital não basta dar acesso ao computador apenas, a um celular, à internet. Isso é muito mais do que isso, né? A inclusão digital passa por toda uma perspectiva de acolhimento, de entendimento com quem que nós estamos trabalhando. Nós estamos com o horário bem apertado, mas podemos responder algumas perguntas. Ramon está nos auxiliando. Eu verifiquei aqui, não vou me meter aqui, Ramon, desculpa, mas eu verifiquei no chat. Primeiro, eu quero só dizer que eu fiquei muito contente de te reencontrar também, Elisângela. Há muito tempo que a gente não se via, né? Que bom saber que tu estás por aí. E eu vi aqui que tem várias menções à questão do aluno surdo, né? Em relação à leitura, da dificuldade da leitura desse aluno, enfim. Eu não sou especialista na educação de surdos, mas eu queria só fazer um comentário, assim, né? Ali no chat está dizendo, ele não consegue ler. Bom, obviamente o aluno surdo pode ler, né? Mas eu fico pensando, eu sou fluente em português. Se eu for ler em inglês, em alemão, em inglês eu até leio um pouquinho, mas se eu for ler em alemão, eu vou ter muita dificuldade, porque eu não sou fluente. Então, eu vou ter dificuldade na interpretação, no entendimento. E é o que eu percebo, né? Porque a primeira língua do surdo é a Libras, então, obviamente, ele vai ter a facilidade, vai ter a fluência que eu tenho no português, ele vai ter na Libras, né? Então, eu entendo um pouco que a dificuldade é nesse sentido, é da interpretação em função da fluência, que me parece bastante óbvia, né? Não sei, Adelina, se tu tens... E Ramon, agora me calo aqui, porque eu não vi se tem outros questionamentos. Não, excelentes colocações, Marise. É importante, né? E antes apareceu ali, né, que o aluno, anteriormente nós tínhamos ali uma fala, né, que se o aluno não é alfabetizado, como é que ele vai ler, né, se ele não sabe? E visto que a primeira língua é Libras, né, então ele deve ter o intérprete, né? Ou pelo menos, né, nós mostramos alguns recursos de acessibilidade aqui, né, alguns intérpretes virtuais, mas nós sabemos ainda que tem alguns problemas, né? Por exemplo, eu digo que Libras tem sotaque,
Tá? Todo mundo ri quando eu digo isso, porque daqui para Santa Catarina já muda, nem diria de Porto Alegre para Canoas, às vezes muda alguma coisa, né? Então, e nós sabemos que esses aplicativos, eles vêm todos de São Paulo, então também tem essa barreira, né? Talvez algumas das legendas, né, dos símbolos, não sejam iguais aos nossos, né? Eu gostei muito ali da fala da Flávia. Ela botou o objetivo da inclusão se desvirtuou. O objetivo é incluir o deficiente e não fazer com que o resto da sociedade viva em função dos deficientes. Eu concordo. Eu acredito que a inclusão, eles devem se incluir e nós temos que dar condições para essa inclusão, né? Por isso que vem um pouco as tecnologias assistivas, né? Um cego pode estar assistindo essa live, sim. Nós tentamos proporcionar isso para ele. Um surdo pode, sim, nós estamos com uma intérprete, né? Não sei se Marlisto quer contribuir com essa fala. Eu, perdão, a gente fica, eu não tenho muito processamento paralelo, viu, pessoal? Então, Sim. eu estava aqui vendo, né, e me chamou a atenção muito, e eu vou trazer um outro aspecto, se a Maria Adelina me permitir, a questão, assim, algumas menções de que essas tecnologias não são da realidade da escola. E aí eu queria destacar que, sim, de fato, a gente trouxe algumas coisas, né, que talvez não estejam ali dentro da escola, mas que nós procuramos buscar, para a gente conversar hoje, tecnologias que fossem gratuitas, e muitas delas estão, sim, dentro dos AEs, né? Por exemplo, a calculadora sonora, a ampliada, a falada, né, e ampliada, elas estão lá dentro. O que a gente percebe é que muitas vezes, por falta de necessidade do professor, ele nem sabe direito o que tem lá dentro do AE, né? E não estou colocando a responsabilidade somente no professor, eu acho que é uma responsabilidade da sociedade como um todo, né? De nós discutirmos mais e de termos mais acesso a essas informações do que existe de fato, porque existe muita coisa, né? Existe muita coisa caríssima, e existem outras coisas bastante plausíveis, assim, ou gratuitas, né? Então, muito do que nós destacamos hoje está, sim, dentro dos AEs, de acordo com a especificidade da sala, né, de recurso, e também de gratuitas na internet, enfim, né? Mas eu reconheço que não é simples a gente se apropriar disso de uma hora para outra. Eu, como professora, tenho muitas dificuldades nessa apropriação, acho que demanda um tempo, demanda principalmente um significado, quer dizer, quando eu tenho um aluno com uma situação específica, eu, como professora, me obrigo a ir atrás e procurar ajudá-lo. Se eu não tiver essa situação, como professora, dificilmente eu vou me apropriar muito, né, de alguma tecnologia, enfim. Delina, não sei se tu lesse mais alguma questão ali. Teve a questão aqui que foi bem da minha área, né, da ciência da computação. Achei bem interessante aqui, ó, reconheço que na minha área, né, ciência da computação, é a minha área também, né, essa é a minha formação de graduação, precisa ser bastante humana, né, para agregar acessibilidade. Precisamos ser mais do que linhas de código, sermos mais sensíveis às limitações. Concordo contigo, Gustavo, e isso é algo que eu trabalho muito nas disciplinas de interface humano-computador, e o resultado disso eu tenho mais de 25 trabalhos de conclusão de curso dentro da área da acessibilidade. Então, é uma maneira que nós temos, né, que eu achei de sensibilizar esse povo dito que não é humano, né? Olha as aspas, tá? Porque muitas vezes nós somos taxados como linha de códigos, né? Então, nós estamos desmistificando isso, e sim, o pessoal da computação tem que ter um olhar diferenciado e tem que saber
das restrições que existem. Não sei se teria mais alguma. Agora vamos... Então, a Débora tem uma pergunta sobre quais são as leituras, algumas atividades práticas também para alunos que têm uma deficiência dentro das escolas, precisa algumas rampas, também inclusão. Não sei se eu entendi bem tua pergunta, Débora, mas a gente pode, eu sei que a professora Maria Adelina vai indicar várias leituras, assim, ao longo da disciplina, né, e de qualquer forma, vocês, não sei se vocês chegaram a anotar o meu e-mail e o da Maria Adelina, nós ficamos muito à disposição, acho que talvez o Ramon consiga projetar novamente ali o slide para quem não anotou, se quiser anotar, né, nós ficamos à disposição depois desse momento, porque como eu mencionei, assim, nós temos ciência de que é um assunto que poderíamos abrir muitas outras falas e, né, outras demandas aqui, mas em função do tempo a gente teve algumas restrições e de qualquer forma nós ficamos muito à disposição, assim, eu poderia indicar várias leituras, né, e então se alguém tiver interesse, tem o meu e-mail, é só fazer um contato que eu realmente estou à disposição. Uma maneira é entrando no site do LEM, né, que é o nosso grupo de pesquisa, Sim. buscando por laboratórios de estudo de inclusão. Quem está fazendo a disciplina tem o link lá na nossa página, da nossa disciplina, e aí vocês encontram, né, além das nossas pesquisas, tem outros materiais também, tem dicas e os nossos contatos, né? Exato. Aqui tem algumas informações, estou adorando a explanação, às vezes não paramos para nos deter nesses detalhes mega importantes nas ações que realmente primam pela inclusão, né? Então, o depoimento. Outro aqui da Kátia, né, no meio educacional, entendo que a formação dos educadores é muito importante para que os recursos sejam adequadamente explorados, atingindo o seu propósito e facilitando junto ao aluno. Então, assim como a professora Marlise falou, né, é importante, vocês estão aqui tendo uma formação, né, e nós primamos por isso também, né. Mas eu vou complementar, porque obviamente acho isso super importante, Kátia, mas ao mesmo tempo eu sempre me questiono muito, eu acho que nós temos uma profissão que nós nunca estamos plenamente formados, né? A nossa formação é um contínuo, assim, e quando a gente pensa ainda mais na perspectiva da inclusão, esse contínuo é mais ainda, né? Por quê? Porque se eu trabalhar com um aluno autista esse semestre, no próximo talvez eu tenha um outro autista totalmente diferente, que eu vou ter que pensar outras estratégias, outros materiais. Então, a gente está sempre buscando muito, né? Muito, assim. E, de novo, a minha percepção como professora é que o professor, ele é curioso, ele é interessado, mas a gente está sempre tão assoberbado por tantas outras coisas que nós acabamos indo mais atrás quando, de fato, o problema está na nossa frente, né? Que é um pouco que também foi dito aqui no chat, né? Nos comentários, que muitas vezes a gente nem para pensar muito sobre isso, a não ser quando nós temos, de fato, um aluno necessitando do nosso apoio. Sim, nós temos hoje situações bastante complexas, né? E, enfim, eu acho que isso seria assunto para uma outra live também, né? A questão, infelizmente, hoje da valorização do professor, enfim, que demandaria uma conversa bastante interessante e importante, que ficaria para um outro momento. Ok. Eu imagino que pelo horário, não sei.
Sim, já estamos, já passamos até do horário, então vamos finalizando, né? Novamente, deixando o nosso contato, né? Vocês têm marlise.gueller@ubra, né, .br, e maria.danzerla@ubra.br, né? Tem na apresentação, vai ficar disponível essa apresentação para vocês, né, essa live, então vocês podem verificar novamente e entrar em contato conosco, que nós vamos responder outras perguntas e trabalhar com vocês. Eu só quero, então, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje conversando. Reforço, fico à disposição. Agradeço a Maria Adelina pelo convite, ao Ramon, Vinícius e a Vanessa pelo apoio. Muito bom encontrar vocês todos. Cuidem-se, por favor. Logo, logo isso acaba. Então, pessoal, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professora Marlise. Obrigada aos nossos intérpretes.